só, escalou. Igor 3K finalmente vem a público dar o seu lado da história sobre o suposto roubo da marca Flow, a suposta dívida de 10 milhões de reais. Será que Monark está certo? Bom, aqui no Luidiverso a gente trouxe a versão dele. Agora é a hora de abrir espaço aí pro Igor 3K no Flow Podcast contar o lado do Flow nessa história toda. Vambora. Isso aqui é um vídeo pra minha comunidade, pra galera que acompanha o Flow e pra quem tá aqui tentando entender. Que imagem bonita, hein, Igor 3K? Parabéns. Melhor o que tá acontecendo, que tá envolvendo o nome do Flow, tá me envolvendo, eu tô tendo que conversar com a minha filha, explicar pra ela que eu não sou ladrão e que eu não sou caloteiro, e eu não pretendo falar disso aqui de novo, tá bom? Então, vamos lá. Algumas coisas têm sido faladas sobre nós e eu vou falar de cada uma delas aqui nesse vídeo, tá bom? Pra começar, o Monark, ele nunca foi na minha casa me buscar pra gente fazer o Flow. Ele não me escolheu pra fazer o Flow. Ele não ia fazer o Flow. Eu conheci o Monark em 2016, quando eu me mudei pra Curitiba. Ele tava numa fase esquisita da vida dele, aquele Monark barbudão. E em 2018, quando eu fui falar com ele pra gente fazer uma coisa nova, aí ele falou da ideia de fazer o podcast. E qual era o momento que a gente tava na nossa vida ali? Cara, eu tinha os meus canais no YouTube, eu era reconhecido, eu sou... Ele falou que você ficava jogando Mario. Ele falou que você ficava jogando Mario. Falei, o Igor 3K tava lá jogando Mario e eu fui buscar ele pra fazer o podcast. Reconhecido dentro do nicho, por exemplo, de fighting games, né? Vira e mexe, tem os caras falando ainda de GTA, de Mario Maker, etc. E eu tava fazendo as minhas lives lá no Facebook, que eu ganhava muito bem a ponto de eu conseguir ter as minhas coisas tudo em dia. Cara, essa época do Facebook Game, quem lembra? Vocês eram vivos nessa época? O Facebook, dinheiro infinito, resolveu bater de frente com a Twitch, com o YouTube, contratou um monte de streamer, contratou um monte de youtuber, blogueiro, pra ir fazer live no YouTube, no Facebook, pra 3 pessoas. Eu conheço, pessoalmente, algumas pessoas com contratos de, na época, 25, 30 mil dólares por mês, pra fazer live pra 15 pessoas. Quando eu comecei na Twitch, em 2020, julho de 2020, tinha alguns conhecidos meus que faturavam entre 20 e 30 mil dólares por mês pra fazer live pra 10 gato pingado. A maior live do Facebook Game tinha, sei lá, 100 pessoas assistindo. Mas pagava muito bem. E aí o que o Facebook começou a fazer? Exigir mais horas de live. E aí, tem uma coisa que o brasileiro, que eu escutei relatos pessoalmente, conversei com alguns. Eles estavam com a saúde mental debilitada porque não tinha ninguém assistindo eles. Então eles simplesmente estavam ganhando rios de dinheiro. Mas é porque o brasileiro é muito vaidoso. Então se não tem lá muita gente, isso aí, eles acharam ruim. Eles queriam streamar para mais pessoas e abrir mão dos milhares de dólares. É muito difícil ganhar 30 mil dólares, né? E eu tava juntando um dinheiro pro próximo projeto que eu ia fazer, porque eu sabia que as lives no Facebook, e assim como qualquer outra coisa na vida, não duram para sempre. Então eu juntei... Olha lá, o Cauê Moura falava que ganhava um palio por mês. Um dinheiro. Com dinheiro, Monark, vamos fazer uma parada junto? Que tal se a gente fizesse, por exemplo, um canal de unboxing? E ele falou, cara, é uma boa ideia, mas e se a gente fizesse um podcast? E eu confesso que eu não tinha assistido o Joe Rogan ainda. Ele tava nessa desde 2016, quando o Jordan Peterson foi no Joe Rogan Experience pela primeira vez, e ele gostava muito de Jordan Peterson, tava numa fase da vida dele que ele tava completamente improdutivo, ele já tinha largado o canal dele, né, que... agora não dá mais. Ele era sócio de uma produtora que faliu. Eu lembro dessa época do Monark. Ele tinha o canal dele. Foi um dos maiores youtubers do mundo. Chegou na FAP, tinha uma Bernardes, etc e tal. Aí ele deu que... Tem um fenômeno, né? Que eles faziam live pra criança, cara. Era criança, pré-adolescente. Eles começaram a crescer. E começaram a pegar bote daquilo. Mas teve... o impeachment da Dilma, começou aquela coisa de política no Brasil fervilhar, e aí ele começou a gravar vídeo de política no YouTube. E aí era, sei lá, o Zequinha de 11 anos e o Monark falando, não, porque a esquerda, a direita, e o Juquinha ali chupando pirulito. Mas Monark, cadê a ovelha? Aí não deu certo. E eu lembro dessa fase que ele foi trabalhar numa produtora. Eu conheci o pessoal que era o dono da produtora
Em Curitiba, eu lembro dessa fase. Né? E ele não tinha renda. Qual era o dinheiro do Monark? Era o dinheiro que ele tinha feito com o YouTube no começo e estava guardado, estava no PayPal, estava em dólar, alguma coisa assim que ele falava na época lá. E ele estava numa pira meio esquisita porque ele estava vendo que ele não estava fazendo dinheiro e ele estava só gastando dinheiro. E as indicações que eu tinha de que as coisas estavam meio esquisitas ali era chegar na casa dele e a porta cheia de buraco de soco. Quem estava assistindo as lives dele do contrato do Facebook que eu arrumei para ele? Todo mundo que assinou o contrato com o Facebook dava soco na parede. Caramba, cara, que impressionante. Porra, será que esses $30 mil aí, $20 mil do YouTube, do Facebook, faz tanto mal assim? Ah, eu queria ter experimentado isso, hein? Você acabou de receber um pagamento, $30 mil do Facebook. Aí você começa a surtar. O Magalzão tem coisa. Aí o Magalzão! O Magalzão foi o que caiu da cadeira, quebrou o controle. Cara, esse dinheiro é amaldiçoado então, cara. Eu acho que a única pessoa que fez live no Facebook Game e não endoidou foi o Cid. Porque o Cid já era doido também, né? Cara, será que é um dinheiro amaldiçoado? Pior que dinheiro de bet, hein? Lá no final de... Por que ele dava soco na parede? Eu não entendi. 2018, vai lembrar disso. E é muito interessante o Monark falar que ele que tava bem e que me salvou e tudo mais, quando eu tinha o contrato no Facebook que... Por conta da minha relevância na cena, eu fazia o dobro dele, inclusive o dobro de dinheiro dele, né? Num contrato que eu arrumei pra ele. Se ele estivesse tão relevante quanto ele diz que estava, eu acho que ele teria pelo menos sido procurado por alguém, né? Ou talvez um contrato igual ao meu, pelo menos. Quando a gente foi preparar a sala do Flow, inclusive, que ele diz que ele pintou em... O Magal uma vez chegou a dizer que meu pai era corno, porque eu perguntei pra ele se ele ia jogar com o Real Madrid no FIFA. Eu vou embora! O coitado do cidadão entra no Facebook pra assistir videogame no Facebook, vai na maior boa vontade do mundo no chat, pergunta pro Magal: oi, Magal, você vai jogar com o Real Madrid no Fifinha? Ela dá o teu pau um corno, tua mãe é uma... Tu é filho de um aborto que ela tentou fazer e não saiu, entendeu? Teus irmãos é tudo... Ah, que é isso, cara? Pelo amor de Deus. Ele deve ter esquecido do que a Mariana fez, do que o Gian fez, do que o meu pai fez, inclusive. Ou da vez que a gente foi buscar eu, ele e o Gian. Ah, mas então a ideia do podcast foi mesmo do Monark. Isso daí foi uma sacada boa, cara. Isso daí foi uma sacada boa. Mudaram pra sempre o YouTube, tá? O Flow Podcast mudou o YouTube. E aí, nisso daqui, eu não acredito somente o Monark. Aí são os três. E quem é o terceiro? O Gianzão. Eu me lembro de, na época, ouvir ele falar que a ideia de trazer também cortes e as thumbnails foi dele. O Luigi Verso no YouTube, quando eu comecei meu canal de cortes, eu me inspirei nas thumbnails do Flow Podcast e do Casimiro. Então, eu lembro que eu tinha... Ah, não é storyboard? É storyboard, Chad? O pessoal do design aí, motherboard, como é que chama? Quando você coloca referências assim, vai montando referências pra você tentar tirar alguma coisa daquilo ali. Então, hoje as minhas thumbnails, a minha inspiração foi o modelo moldboard, do Flow Podcast e do Casimiro, cara. Eu sou muito grato ao Flow, cara. Eles mudaram mesmo a internet no Brasil, abriu espaço para muita gente criar conteúdo também, não só a questão de podcasts, que é um conteúdo diretamente inspirado neles, mas também de lives, de reacts, enfim. Para mim, os três são parte fundamental disso. Eu acredito os três nessa parte. A ideia pode ter sido no Monark, mas de boa ideia o inferno tá cheio. Ideia sem execução não serve para nada, entendeu? As cadeiras lá no Sans Club, ou da vez que eu fui com ele lá em Santa Felicidade buscar a mesa, que a gente tem, inclusive, até hoje aqui embaixo. E esse quarto tava livre, porque... Podia leiloar essa mesa pra caridade. A ex-namorada dele foi embora e ele deu os móveis que estavam lá dentro pra ela. E aí, cara, a gente fez na casa dele porque era assim que tava se desenhando a coisa. A gente não precisava alugar um lugar, entendeu? Tinha um quarto livre na casa dele. E em relação aos convidados, como eles chegavam ao programa, cara, o primeiro convidado de todos foi o Drizzy, que é o meu amigo, que foi quem fez eu ir morar em Curitiba, né? O primeiro episódio que a gente conseguiu ter uns números bem interessantes foi o Rafael Lima, do Ideias Radicais, que eu conhecia porque a gente tinha um amigo em comum. E um pouco mais pra frente o David Jones também, foi, acho que o último episódio que a gente fez em Curitiba, que também funcionou. Então dizer que eu não agreguei nada, isso que eu tô citando 3. Dizer que eu não agreguei nada é uma das coisas mais absurdas que
que dá pra dizer sobre o Flow. Era tudo equilibrado. Eu fazia algumas coisas aqui, ele fazia algumas coisas ali, e isso nunca foi uma questão ao longo dos anos, enquanto a gente tava trabalhando junto. Então vamos lá. Falar que o Flow começou porque o Monark foi me buscar na minha casa, ele me escolheu, etc, não sei o quê, não faz nenhum sentido, já tá explicado aqui. Falar que o Monark financiou o Flow todo com o dinheiro dele também é uma distorção da realidade. O que não falta é testemunha. E essa relevância que ele tá dizendo que ele tinha nessa época, talvez ele esteja confundindo os períodos, porque lá em 2013, realmente o Monark era o maior youtuber do Brasil, ele perdia em números pra galinha pintadinha só, né? Só que depois ele começou a fazer uns vídeos que começaram a não ressoar com a galera que estava inscrita no canal dele, e os vídeos não funcionavam mais, e ele parou. Então ele virou uma memória pros outros youtubers que faziam, por exemplo, vídeo de Minecraft, que foi uma outra leva no YouTube, que era a galera dos gamers. Então assim, o Monark voltou a ser o Monark quando o Flow deu certo. O ponto aqui é o seguinte, ele não fez sozinho, né? Não é como se ele fosse o protagonista dessa história. A gente, no mínimo, fez junto. Eu, ele e o Jean. A única coisa que ele fez sozinho foi destruir tudo. A construção... Ô, louco, pesado isso aqui, hein? Protagonista dessa história. A gente, no mínimo, fez junto. Eu, ele e o Jean. A única coisa que ele fez sozinho foi destruir tudo. E é pesada essa frase, hein? Isso aqui foi forte, hein? E isso daqui foi pesado, cara. Foi pesadíssimo. Vamos seguir. A construção foi em conjunto. Tem também a narrativa que a gente teria criado um esquema pra tirar o Monark daqui, ou alguma coisa nefasta por baixo dos panos. Quando a gente teve a crise de antes, poucos meses antes, na verdade, que ele arrumou lá no Twitter, e a gente perdeu a Tribe, a gente perdeu o iFood, a gente perdeu parte relevante da nossa receita, ele sugeriu sair e a gente disse, ô Monark, vai tomar no cu, cara, vai sair o quê? E a gente segurou a onda. Inclusive, ele voltou aqui no programa 2 vezes depois, né? Ele veio sozinho e depois ele veio com o Venom Extreme e a gente fez os episódios aqui normalmente, né? Ele foi dobrando a aposta, aconteceu o que aconteceu, ele foi banido do YouTube e aí não é mais seguro ter o Monark em lugar nenhum. E no vídeo que a gente faz, que tem o André Leist, que é o último vídeo do Monark como host aqui do Flow, ele diz com... Eu vi essa escalada. Que foi no Twitter que ele perguntou pro advogado lá, o Augusto Botelho lá, ter uma opinião racista é crime? Não, ter um pensamento racista é crime, é isso que ele perguntou? Ou uma opinião racista ou um pensamento racista? E aí o iFood rompeu e tal, e coisa e tal. Aí ele começou a escalar. Todo o episódio, o Monark ele é meio obsessivo, cara, com os temas. Eu me lembro que naquela época eu acompanhava bastante o Flow, assim, eu assistia, eu gostava de assistir até sem ser na live. E aí ele foi escalando, cara. Todo convidado era aquilo, todo convidado era aquilo, todo convidado era aquilo. Ah, liberdade de expressão, liberdade de expressão. Clássico episódio com o Antônio Tabet, que foi um dos primeiros hits do canal. Os primeiros vídeos meus que bombou foi o episódio dele sobre isso. Aí teve aquela coisa do Skylab e tal. Ali começou a crescer. E aí até que chegou no... Mas aí que tá, cara, tem uma coisa que sempre me incomodou no Flow. Que eles viam como uma virtude, como uma vantagem. Eu sempre vi com uma certa desconfiança. Que era aquela suposta liberdade de falar o que quer, mas acompanhado de cachaça e maconha. Então todo mundo achava graça, eles gostavam, vendia aquilo como algo original. Mas, cara, cachaça, maconha, não tem câmera, a pessoa desassocia, cara. Quando você começa a fazer isso, sem brincadeira, todo santo dia, por horas, você desassocia que tem uma câmera ali e que a sua fala vai reverberar para milhares de pessoas, entendeu? Então acaba que o cara ali, bêbado, drogado, né? Álcool também é droga, mas é drogado, pronto. Livre, soltinho ali. Esquece que tem audiência. Com todas as letras que a gente chegou numa conclusão, né? Foi o que o Skylab falou, né? Inibe totalmente o senso crítico. Inibe acaba com o senso crítico, cara, né? Era o que o Skylab estava alertando. Ele tentou alertar, falou, olha, aqui vocês precisam ir para um caminho mais sério. Poderia ter descontração? Por exemplo, poderia ter bebida, poderia ter droga? Cara, talvez num bate-papo entre brothers, chama lá o rato borrachudo, falar de game, aí bebe, aí fuma. O máximo de merda que vai dar é ele escolher o Xbox ou ele escolher o PlayStation. É ele falar que The Last of Us é ruim. É ele falar que GTA de cavalo não é tão bom assim. Enfim, que Mario é jogo infantil. É o máximo que vai acontecer, tá?
É o máximo. Aí eles escolhem o quê? Um deputado federal e a senhora opinião, a opinião corajosa, que é a Gabriela Prioli. Então, opinião corajosa, deputado federal. Ótimo momento pra ficar embriagado. Ótimo momento, né? E que ele fez parte... O Broxada Sinistra sabe equilibrar isso. Cara, olha o Broxada, cara. Quantos anos esses meninos enchem a cara, cometem todo tipo de loucura e não tem um clipe vazado deles ali com algum conteúdo cancelável. O Magal não é idiota, cara. O Magal não é idiota. O Magal é um cara muito sério, tá? A gente brincou com ele aqui no começo, mas ele é um cara muito sério. Conheci o trabalho que ele tem com o Broxada, é um trabalho muito sério. Ele é meio xarope, assim, de bloquear, mas eu entendo dele também que tem, o público às vezes passa do limite e o cara vai bloqueando no automático. Mas é o seguinte, você vê que não tem no Broxada um clipe ali que incrimine eles, cara. Disso. Então eu não tô entendendo essa de um complô pra tirá-lo daqui. Lembrando aqui que naquele dia acabou o Flow Podcast, tá bom? A gente teve muita repercussão em tudo quanto foi lugar. A gente teve tweet de presidente do Brasil. A gente teve tweet do ex-presidente do Brasil. Teve cobertura na mídia, na grande mídia. Teve no Jornal Nacional, né? Todo mundo fez react. Teve jornal do mainstream. Eu não fiz. Eu achei um tema que eu não quis entrar, cara. Eu não quis entrar nesse tema. Eu lembro que eu cheguei a fazer react, minto, ó, mentira, ó. Eu fiz o react e tirei do ar. Tirei do ar. Falei, cara, isso daqui vai dar muita merda e eu não quero participar disso. Não quero participar disso. Não quero que o meu vídeo, o meu react sirva de isso aqui realmente vai dar merda, tá? Ligando para os meus convidados, e tá tudo isso documentado na internet. Não precisa acreditar em mim, é só você ir verificar tudo, tá bom? Dá uma olhada no que estava acontecendo em 2022 na internet, você vai verificar tudo isso que eu tô dizendo. Acabou o Flow ali, a gente perdeu 100% de tudo que a gente tinha. Então a gente perdeu contrato para fazer transmissão de futebol, a gente perdeu o contrato de patrocínio, a gente perdeu a monetização de 7 canais, tá? Então não tinha mais Flow, ali acabou. Essa que é a verdade. Então, aqui a gente tá falando de uma decisão que a gente tomou, tá bom? Que é talvez o centro desse vídeo e de tudo que tem sido falado ultimamente na internet, que é o contrato que eu assinei com o Monark, né? Cara, em 2022, naquele dia 8 de fevereiro de 2022, a gente estava aqui debatendo o que a gente ia fazer com uma empresa que não existia mais, né? O Flow acabou ali. O que sobrou foi a responsabilidade de cuidar de todas as famílias, de todos os provedores, né? De todos os fornecedores, de tudo que a gente estava se propondo a fazer naquela janela de tempo. Eu não comprei uma empresa saudável, eu não comprei uma empresa multimilionária, eu comprei uma empresa falida, morta, em uma profunda crise de reputação. Então, nesse momento, quais eram as opções que eu tinha? Cara, eu podia ir atrás dos meus direitos na justiça e resolver esse problema por lá. E quais seriam as consequências disso? Seria todo mundo que um dia teve algum tipo de negócio com a gente ir pra justiça procurar os seus direitos porque a gente deixou de cumprir as nossas responsabilidades. Mas eu escolhi ficar no Flow. Eu escolhi assumir toda a responsabilidade de todo mundo que trabalhava com a gente. Eu escolhi assumir a responsabilidade de trazer de volta a nossa reputação. Eu escolhi, cara, ficar aqui no mesmo endereço, tá? Dando a cara a tapa todo dia para todo mundo ver o que eu tava fazendo, que era uma reconstrução da reputação que foi destruída. Então dizer que o Flow é diferente depois que o Monark saiu, mas isso é óbvio, isso a gente não precisava dizer, porque o Flow acabou no dia 7 de fevereiro de 2022. E o que veio depois só tem o mesmo nome. E a gente mantém o mesmo nome por respeito ao nosso trabalho, ao nosso esforço e ao movimento que é o Flow, entendeu? Sobre eu ter ficado no Bem Bom. Deixa eu fazer aqui um pequeno resumo de como foi a tempestade de merda que a gente viveu nos meses que vieram depois. Eu acho que hoje o maior conflito aí do Monark, me parece que essa questão aí do que ocorreu exatamente nessas 24 horas. Nessas 24 horas que contemplou ali o dia que ele fala que deveria existir, que a pessoa tem que ter direito de ter um partido nazista no Brasil e o direito de odiar judeus. Ele disse isso. E o Kim Kataguiri disse também que a Alemanha errou ao proibir o partido nazista lá. Mas ninguém lembra do que.
E aí teve todo o dia seguinte, que começou no Twitter, pá, e foi. Tanto que tinha corte no ar disso. Eles nem. Ó, pra você ver, sabe uma coisa que eu fiquei pensando? No dia que aconteceu isso? Eu fiquei pensando assim, cara, porque naquele exato momento, o diretor, o Igor, o produtor, não cortou o programa, cara. Privou. Eu não consigo entender até hoje, cara. Porque o programa seguiu, gente. O programa seguiu, eles fizeram cortes, eles postaram os cortes, ficou no ar. No outro dia, o departamento de vai dar merda acordou. Entendeu? Cara, eu acho que é o seguinte, quando um criador de conteúdo no Brasil, quando um programa atinge tamanho repercussão, tamanho alcance, X milhões de seguidores, cara, tem que ter advogado e repartição e relações públicas lá dentro, cara. Lá dentro, velho. Lá dentro. Então, cara, lá dentro. Ó! Corta, tira do ar. No outro dia aparece com a cara lavada e tenta mitigar o negócio, entendeu? Mas assim, é muito grande, cara. Mas aí, de novo, é porque eu acho que no fundo tem essa... Ah, não. É uma conversa de boteco, né? É que ficou muito grande o negócio, cara. Né? A gente, as pessoas não queriam se aproximar da gente. A gente ia nos eventos, a gente era xingado ao vivo nos eventos, né? Então a gente tentava fazer alguma coisa na internet, não importava se era bom, era só os comentários que você sabe, né? Então, não foi o bem bom nem pelos próximos meses. Então, mas aí você começou a ganhar dinheiro. Cara, depois que aconteceu tudo isso, a gente voltou a ter parceiros, mas num volume muito inferior do que a gente tinha, cara. A gente não voltou pro patamar que a gente tava, porque essa crise veio no auge, quando a gente tava no hype. Bom, você lembra do tamanho do problema. No ano seguinte, depois de eu já ter conseguido falar com os presidenciáveis e fazer algumas coisas, até as publis que eu fazia pra mim, eu colocava no Flow pra pagar dívida. Então é importante pensar no tamanho do buraco que eu estava dentro e eu precisava escalar pra começar do zero. Tá entendendo? Então falar que eu rapidamente me estabeleci, isso é porque vocês estão vendo que eu fui eficiente em mostrar o que a gente veio fazer. É importante lembrar que lá, no dia 8 de fevereiro de 2022, eu olhava pra frente e não tinha nenhuma perspectiva da gente de fato conseguir fazer isso aqui voltar. Eventualmente a gente voltou a ganhar dinheiro? Sim. Mas tinha um buraco enorme pra tapar. E a gente levou em consideração várias coisas quando a gente foi definir o valor que ia colocar no contrato pra pagá-lo. Aqui é onde o bicho pega. Que tá gerando o ruído do Monark que fez o Igor 3K vir a público. Uma delas foi como é que esse cara vai ter a chance de recomeçar? Ele tá tóxico, ninguém quer chegar perto, né? Então, como é que a gente dá essa chance pra ele? Não, o 3K tem muito mérito, tá? O que ele fez ali com o Flow pós o Monark Day é uma das empreitadas aí de internet mais, inspiradoras, cara, assim, no sentido de que, de fato, teve, eles, assim, aquela galera, vamos tirar do ar, tirar o Monark, tira o Monark do Flow. Não, tira o meu episódio, aí começa aquilo, tira episódio, e pressão, e desmonetiza os canais, e pressão pra lá, aí um monte de gente que ia aproveitar, isso aí me dá raiva. Um monte de gente que se aproveitou da audiência do Flow, do alcance do Flow. Tira do ar o episódio, tira do ar. Pô, os caras já estão abalados com o negócio. Patrocinador picando a mula, pressão das pessoas, notícia e tal. O cara conseguir segurar a corda ali e falar, não vou abrir mão do projeto, né? Foi de fato uma coisa muito inspiradora pra quem cria conteúdo, sabe? Dá uma olhada nisso, assim. Então, tipo, o Igor e o Gianzão aí, no caso, estão de parabéns mesmo, assim. E eles também ficaram muito ressentidos na época, eu lembro que eu acompanhei também bastante, né? E a outra parte foi, a gente veio até que junto, mas é claro, né? Eu lembro do Pirula segurando um monte de pressão pra tirar o episódio dele e ele não fez, saudade. Gente, olha, cara gigante na internet, Pirula, cara gigante na internet. Logo ele tá com nós de volta aí, cara gigante. A gente voltasse a ter lucro.
Porque não tinha dinheiro pra pagar ninguém. Então não era eu vou te pagar amanhã. Não faz sentido, não tinha dinheiro pra... Ó, essa parte aqui é interessante porque o Monark, vamos pegar aqui, na madrugada, ele tuitou, aqui ó, Bruno Ayub, tá? Ele, como sempre, zero assessoria de advogado, ele tuitou, olha lá o contratão, né? Tá aqui o contrato. Aí é o seguinte, eu pensei o seguinte, falei, cara, pra que jogar pro ChatGPT se eu posso chamar a minha doutora advogada, minha advogada Amanda, pra comentar? Falei, doutora Amanda, bom dia, tu chama ela de doutora, porque se eu chamar ela de Amanda, só ela me processa. Falei, doutora Amanda, a senhora poderia, senhora, ela é casada, você poderia dar uma lida nesse contrato e fazer um favor de explicar pro chat aí o que é o contrato? Então, ó, pra você que tem curiosidade, lembra que eu tô há muito tempo pedindo. Cadê o contrato? Cadê o contrato? Cadê o contrato? Cadê o contrato, Monarca? Não é possível. Você tem o decreto? Você tem o decreto? Você tem o decreto assinado dele? Apresenta o decreto aí. Cadê o decreto? Cadê? Bota o decreto. Então, ele botou o decreto e com vocês, senhoras e senhores, doutora Amanda, fala aí um pouco sobre, pra gente não pisar ali tudo. Né, que me parece que foi o documento disponibilizado pelo Bruno, né, pelo Monark nas redes. A gente tem um contrato aí de 4 páginas, tem um anexo sobre o registro de marca, né, no NPI. Ele é um contrato que, primeiramente, nos chama muita atenção, porque a gente está falando de uma obrigação de pagamento de 10 milhões de reais em 200 parcelas, né? Então, seriam quase 16 anos aí para ter o adimplemento desse contrato, que a gente já vê aí um desequilíbrio, né? Por conta de que não há uma previsão de reajuste, né? De valores com o passar do tempo. Então, obviamente, vai ter uma perda considerável, né? Monetária nesses 16 anos. Outro ponto também que chamou muita atenção foi que o pagamento desse parcelamento, né? De 50 mil reais por mês, estaria condicionada aí à lucratividade, né, da empresa, né, o que é algo difícil, né, da gente ver nesse tipo de contrato, porque o Monark aí ele correu um grande risco, né, porque o Flow ele poderia simplesmente fechar, né, as suas atividades, fechar o seu CNPJ, às vezes o Igor até abriu um outro canal, e aí realmente não teria como adimplir esse acordo, já que o pagamento da parcela estava condicionada a uma lucratividade mensal mínima por parte do Flow, que a gente sabe que naquele momento da assinatura do contrato, né, eu não tenho obviamente aqui acesso aos balanços, mas estava bastante comprometida justamente por conta das rescisões que foram feitas na época, as perdas de patrocínio, né, então muito provavelmente por isso que se colocou essa cláusula de lucratividade mínima para que houvesse o pagamento em dia. Então, a partir do momento que o Monark fala que não recebeu os valores cheios, né, numa possível ação judicial, por parte do Igor, vai ter que ser comprovado, e aí não é falado, né, gente, é comprovado através aí, né, de documentos contábeis, né, de balanço contábil, se de fato, né, nos meses que não houveram pagamento, se isso aconteceu, ou pagamento apenas parcial, por que isso não foi feito? Foi porque, de fato, aquela lucratividade mínima designada em contrato não foi atingido? Então, isso também tem que ser visto, tá? Sobre passar aí o pagamento de 50 mil reais para 5 mil dólares mensal através de um aditivo, isso é tranquilo de ser feito, tá? Mas a gente precisa verificar se nesse aditivo, né, que eu não tive acesso, aquela cláusula condicionante de pagamento, ela seguia da mesma forma, então o pagamento dos 5 mil dólares agora estava condicionado, né, a no mínimo aí 15 mil dólares mensais, né, essa seria a condicionante, né, que se manteria igual. Então tudo isso tem que ser comprovado, né, através de documento. O Igor ali, ele fala, né, sobre a questão de acusação, né, que o Monark também não estava cumprindo as cláusulas do contrato, uma vez que ele ainda não fez a transferência da marca no NPI. E aí o Monark também tem que comprovar se ele fez ou não, né, já pelo menos o protocolo, a entrada no pedido dessa transferência de marca, tá bom? O contrato, ele não prevê um prazo para que isso seja feito. Então, mais uma vez, a gente vê uma lacuna aí aberta que pode ser discutido tanto para um lado quanto para o outro, né? Mas, basicamente, gente, tudo aqui vai ter que ser... Só um parênteses aqui, doutora Amanda. Vocês entenderam aqui essa parte? Se o Monark não quiser transferir o Flow, ele não tá no contrato. Cara, olha que contrato é esse, velho! Comprovado através de documento, tá? Então, por mais que um faça um vídeo, outro faça outro vídeo, eles podem ficar nessa de fazer vídeos aqui infinitamente, mas num possível processo judicial, o que vai importar, o que vai ser analisado pelo juiz ou pela juíza no momento, vai ser realmente a questão documental, tá? O parecer contábil, os comprovantes de pagamento, se não foi feito, por que não foi feito, registro de marca, por que não foi feita a transferência ainda. Então, esses são pontos que com certeza vão ser levantados aí por eles e vai gerar aí com certeza uma boa... Aí, ó. Doutora Amanda, advogada, minha advogada. Advogada aí do Luidiversus SA, Formando Creators, Play que Paga, Luidiverso, cortes do Luidiverso.
Cara, ou seja, vocês viram que foi um contrato assim, ó. Vai pelo amor, vai no pelo, tá? Que doideira, cara. Eu sabia. Cara, quando eu fiquei perguntando, falei, cadê esse contrato? Fala desse contrato. Eu sabia que era um contratinho. Aí, ó, se vocês quiserem conhecer a minha doutora Amanda, doutora advogada é igual seguro de vida, né? A gente indica pra vocês nunca usar. Mas se precisarem, inclusive fica aí, ó, dica pra você, youtuber, creator. Ela tem boa atuação aí também de direitos digitais, tá certo? Digitais. Bora. Pra fazer nada. Não tinha dinheiro pra pagar as pessoas que estavam trabalhando no dia a dia. Inclusive, o Monarch Talks, a mesa, as cadeiras, as câmeras, os microfones, até a mão de obra pra fazer a arte, veio daqui. A gente chegou a falar com ele que talvez não fosse a melhor hora pra fazer um podcast, pra esperar baixar a poeira, pra repensar algumas coisas e tal. Ele fez assim mesmo, foi lá que ele foi dobrando a aposta, né? Ele conseguiu um contrato com o Rumble naquela época, mas à medida que ele foi dobrando a aposta, as coisas foram acontecendo, até que teve a live O contrário é, depois a gente vê. do argentino lá, e ele perde o contrato com Doutora Amanda, advogada, ainda curte Dead Fish. E a doutora Amanda, o passado roquista dela, o passado roquista da doutora Amanda... o Rumble e tudo acaba ali, e ele entra numa que ele tem que ir para os Passado não, né? Presente, que a roquista teve... Estados Unidos. E enfim, fizemos o aditivo que previa pagar $5 mil para ele, porque a gente não tava nem imaginando quando a gente poderia alcançar as... Ele lembra... Não, a live do argentino foi pior pro Monark do que a live do Monark Day. Ali, eu acompanhei o Monarch Talks, acompanhava o Monarch Talks de perto, e ali, eu vivia dizendo, falei, cara, o pessoal ali, eu tô repetindo o ali, eles ficam instigando o Monark a falar por eles. Então ia lá, os deputados de direita, os Rios da Silva de direita, os influenciadores de direita, e eles queriam falar que foi fraude, mas eles sabiam que o Xande tava, ó, eles sabiam que o Xande tava torando, né? Dá uma cadeia. E aí, pra eles não falarem, eles ficavam ali, ó, tensionando o Monark pro Monark falar. Tensionando o Monark pro Monark falar. E eu falava, cara, o Monark vai acabar... Eu lembro quando foi o Elias Jabor lá, o Monark deu até uma esquerdada. Falei, lembra que o Elias Jabor foi no Monark? O Monark deu uma esquerdada. Mas aí eles ficavam, né? E pra cada Elias Jabor que foi lá, foi 20 Rios da Silva. E aí os caras, Monark, eleição, né? E aí ele foi. Porque ele no dia da eleição, ele tava com o Paulo Cogos lá. Ele falou, eu não vou votar, é uma farsa, eu não vou votar, não adianta nada, Lula, Bolsonaro, tanto faz. Aí, de repente, ele vira bolsonarista. 2 meses depois, o Farinazo também foi lá, deu conselho. O Ícaro de Carvalho foi lá e deu muito conselho pra ele sobre isso. Cara, mas de repente, de tanto... Ele virou bolsonarista do nada. E aí foi uma farsa. As eleições foram uma farsa, aí ele foi mexer com quem não pode. Aí ele foi duvidar de quem não pode. O Xandão. Os instintos mais primitivos. O Xandão. Os instintos mais primitivos. O Xandão. Aí não deu. Aí foi caixão e vela preta, cara. Aí foi... Mas desse ponto ninguém deu conselho pra ele parar com esse negócio de política. De falar que foi fraude. Ele vai e me mostra a live do argentino. Que já tava dando merda. Aí, meu amigo. Foi uma chorada. condições necessárias para pagá-lo os R$50 mil. E a partir do momento que ele respondeu as mensagens e passou a conta dele e a gente começou a pagar, nunca mais eu parei. A gente paga há 2 anos e meio, religiosamente. Todo mês. Para pagar esse valor aí novo do aditivo ao contrato, a gente não fez nenhum... A gente não atrelou ao lucro, né? E a gente, na verdade, pegou e integrou isso ao custo. Na verdade, ele passou a ser um custo meu. Então, chega o meu salário, eu pego e pago o Monark. Nesse contrato, o Monark teria que passar a marca para mim no dia seguinte, né? Ele teria que ter ido assinar um papel e ele não foi assinar. E eu teria que pagá-lo de novo quando a gente oferisse o lucro que está previsto no contrato, né? Esse lucro que eu precisava para pagar o valor de R$50 mil para o Monark, eu consegui ao longo desse tempo 4 vezes. Porque, família, tem que pagar as dívidas que o Monark criou. Dizer que eu sou caloteiro ou que eu tô roubando, isso tá descolado da realidade, cara. É querer que eu pague além de... Não, mas daí você vê, ô Igor, a falta de assessor... Como que você vai e acusa alguém de estar roubando? Gente, crime existe.
Ah, mas eu não concordo com a lei, eu queria que a liberdade de expressão... Crime exige, você não pode acusar as pessoas, pô. O Igor 3K tem quilos aí de vídeos do Monark pra processar o Monark por isso, por calúnia, por injúria. Cadê a doutora Amanda? Doutora Amanda, nesse caso, eu acusar alguém de roubar é calúnia ou difamação. Cabe processo, o pau canta. Não adianta chorar também, né? Eu faço de tudo pra doutora Amanda não ter trabalho de me proteger, porque eu não cometo crime, não participo de cancelamento, não acuso ninguém de crime, quer dizer, não cometo crime também, e não participo de cancelamento justamente por isso, tá? Justamente por isso. De tudo com a minha reputação, usando desses artifícios, desses argumentos aí, pra levar fluxo pro canal, como ele disse. Então o Monark, ele não tá querendo rever o contrato, ele só quer a mídia, porque eu não consigo entender qual que é a inteligência de tentar... Não, aí vai o Jacuzão, o Jacu, né? Eu acho bizarro que eu tô no Instagram e vejo pessoas acusando. Aí vai você, ó, você que tá me assistindo aqui, ó. Você que é o Jacuzão. Você vê o pessoal na internet falando. Fulano é ladrão, fulano é isso, fulano é aquilo. Aí você vai lá no Instagram do fulano, e aí seu ladrão? E aí seu isso? E aí seu racista? E aí seu fascista? E aí você isso, e você aquilo? Aí o cidadão tá de mau humor. Ele olha... Ele resolve abrir o Instagram naquele momento e se depara com você, xingando ele e acusando, imputando crimes a ele. Tu sabe que vai acontecer, né? Já diria o Mamãe Falei. Processinho, velho. Processinho. Tá? Processinho, velho. Processinho. Sabe por quê? É igual aquela história lá do professor e da outra moça lá, que a filha dos justos tem uma bolsa, é uma criança de 3 anos, tem uma bolsa de 20 mil reais. Aí um lá falou que tinha que guilhotinar, a outra foi e falou que não sei o quê. O Roberto Justus simplesmente colocou o corpo jurídico dele pra processar esse pessoal. E o que aconteceu com ele, chat? Perderam. Então, ao invés de você perder dinheiro pra processo, doa pra nossa campanha solidária. Estamos em campanha solidária de inverno. Olha, já arrecadamos 55 mil reais. Esse ano, você pode ir lá no Instagram. Mãos na Massa. É uma ONG que atua lá em São Paulo, no acolhimento de pessoas em situação de rua. Levando comidinha quentinha para milhares de pessoas que, infelizmente, estão aí esquecidas pelo Estado. Então, se você quer participar dessa nossa ação solidária que acontece pelo 6º ano consecutivo, mês de junho, mês do meu aniversário, um mês inteiro arrecadando doações. Tá aqui o QR Code. O dinheiro não passa na minha conta, tá? Não fica com o Luigi. Tudo é destinado diretamente da plataforma LivePix, diretamente para a conta deles. Então, pensa que hoje você, ao invés de ser processado chamando alguém de ladrão, você vai usar o dinheiro que você pagaria para a doutora Amanda para doar aqui e levar um pratinho de comida quente para uma criança, para uma idosa, para uma pessoa em situação de vulnerabilidade. Não é um dinheiro mais bem gasto, mais bem aproveitado? Então é isso. A destruir a fonte de renda dele. Eu não consigo entender de fato. E sobre esse papo de juros, assim, não faz nenhum sentido, porque juros é quando a gente paga atrasado as coisas, né? Talvez queira dizer alguma outra coisa que também não vem ao caso por conta de tudo que a gente já tá falando aqui pra vocês, né? Imagina, por exemplo, eu ter que... eu só consigo pagar o Monark... Breaking news. Atenção! Estamos próximos de bater o recorde de maior audiência na história do Luigiverso no YouTube. Na Twitch é impossível bater. A Twitch eu bati a 20k. Que é passar o recorde do 8 de janeiro. O 9 de janeiro de 2023 foi meu recorde aqui no YouTube. Então senta o dedo no like, que só estamos começando. Daqui a pouco tem a resposta do Monark. Não vai embora, vai ter a resposta do Monark. Então falta pouco pra gente bater o recorde histórico do YouTube. Nesse clima gostoso, tá? Nesse clima gostoso. Então senta o dedo no like, que o like, eu não peço like, não peço inscrever, não peço membro, eu acabo esquecendo. Então vambora. Foco que vem o Monark. Ainda tem o Monark. E agora o pau vai cantar pro Serjão. Ei, Serjão! Parabéns! O pau vai cantar pro você. Tô sabendo também que vai sobrar pro você. Daqui a 10 meses. Então, obrigatoriamente, eu, além de assumir essa dívida, eu ainda tenho que assumir a possibilidade dela triplicar, porque eu não consegui pagá-lo, porque ele me atrapalhou por conta da circunstância. Não faz sentido, entendeu? Nunca teve calote, nunca teve meio contrato. Quem não tá cumprindo o contrato é ele, porque ele tem que me passar a marca, como foi assinado lá. E assim, passar a marca, eu não tô pedindo pra passar a marca, ela é minha, tá? Eu poderia ter processado o Monark
4 anos atrás pra tomar a marca dele. Aí eu escolhi não processá-lo. A sensação que eu tenho é que eu sou culpado por ter feito o Flow funcionar de novo, né? Parece um recalque que... Sucesso incomoda. olha, continuou só com o Igor e deu certo. Tinha que ter dado errado. Parece... E sabe o que é engraçado? Que é engraçado não, né? Deu a lógica. Do ponto de vista de finanças, de grana, o Flow hoje deu muito mais certo do que na época com o Monark. Na época com o Monark, e aí, ó, só um parênteses, eu vi o pessoal fazendo uma comparação pra atacar o Igor, dizendo o seguinte, olha, na época que tinha o Monark, o Flow dava mais audiência. E aí eles pegam os números do Flow e comparam com os de hoje. Gente, vocês podem fazer isso com o Podpah, vocês podem fazer isso com uma série de podcasts, menos o Vilela. O Vilela tá vivendo o auge do podcast. Mas é que esse boom de convidado de hoje, Space Today, 10 milhões de visualizações. Convidado de hoje, Spook House, isso acabou, gente. Isso aí foi na época muito específica, pandemia, pós-pandemia e tal. Hoje já ninguém se importa, não tem novidade, né? O Vilela é o cara dos números absurdos hoje. O Vilela é o homem dos números absurdos, sabe? Que algumas pessoas têm essa sensação, né? Infelizmente, vocês erraram. Sobre entrar em contato. Bom, primeira coisa, ele mandou uma mensagem pra mim, de fato, que eu fui ver depois, porque o meu número é vazado, que vazou na época da crise, né? O meu, do Gian, as nossas redes sociais, né? Todas operam de um jeito meio esquisito depois daquilo lá, porque todo mundo mandou mensagem tudo quanto foi lado. E aí chega pra mim uma mensagem do número aleatório, na época até sem foto, com um número de conta, falando pra eu mandar 50 mil reais, que era pra mudar isso e valeu, obrigado. E depois uma ligação, que eu também não vi, e ficou perdido no limbo. E essa mensagem que ele mandou, ele diz que não conseguiu entrar em contato com a gente. Ele também mandou uma mensagem pra um cara que trabalhava com a gente aqui no Financeiro, que foi morar no Rio de Janeiro e, portanto, não tem mais nada a ver com a gente aqui. E aí, com essas duas mensagens, ele diz que não conseguiu entrar em contato com a gente. Sendo que ele tem o número do Gian, ele tem o número da Mariana, que é minha esposa, ele tem o número de várias outras pessoas daqui. E era só ele fazer um pouco mais de esforço, porque a gente tá no mesmo lugar, é só ele ter vindo aqui, ido na minha casa. E a gente tentou mandar mensagem pra ele também, eu não sabia se ele tinha me bloqueado, porque eu mandava mensagem, não respondia nunca. E no fim, aparentemente... Então aí vocês vê também, né, cara? Por exemplo, olha como que a parada foi... A parada é amadora por parte do Monark. Pô, bota o advogado pra conversar com os caras, então. É ou não é? Olha, tô sendo roubado, tô sendo deixado pra trás, não é justo, não é certo. Não, ele manda um IAE. Ele postou o print no Twitter, cadê? IAE. IAE. Cadê? Vamos ver se eu acho aqui. O Monark tentando contato. Monark tentando contato de uma empresa que supostamente vale 10 milhões de reais. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. O contato. Olha lá. Olha o contato. Olha o contato dele. Ai, papai! Meu Deus do céu. Olha o contato dele. Minha empresa vale 10 milhões. Estou sendo roubado. Vou contratar a doutora Amanda. Doutora Amanda, me ajude com isso? Não, o que ele faz? Manda um IAE. Me mata de uma vez! Me mata de uma vez! Eu gosto quando ele dá o raiado! Me mata de uma vez! Me mata de uma vez, meu amor! Ô, cascavel! Ai, meu pai do céu. É mole, chat. Então, assim, cara, como é que o Igor 3K também vai ficar levando a sério, vai ficar pensando, perdendo noite de sono? Falou, mano, ele tá lá, tá mandando IAE, né? Tamo, sei lá, acho que nem viu. Mas nós estamos aqui, né? Tem que trabalhar, né? Tem que ter uma empresa, tem funcionário, tem que pagar salário, tem que manter o negócio no ar. A pica é desse tamanho. É uma empresa. O Flow é uma empresa, não é fácil, cara. Sabe? Então, e aí? Então, assim, vocês viram que é uma coisa... Ele tinha trocado de número, não avisou ninguém, e aí chegou um dia uma mensagem aleatória desse número, e como eu vou saber que essa é a mensagem do Monark? Ou só ter respondido os advogados, que a gente tentou entrar em contato por meio de advogados, com ele, com o advogado dele, a gente tentou de tudo. Então é uma fantasia dizer que a gente não tá respondendo o Monark, ele que não tá respondendo a gente. Bom, então o que tinha pra falar sobre o Monark é isso, não pretendo... E aí, me manda 50k. Vou falar outra vez, como eu já disse, e agora vamos falar do Serjão. E antes de eu começar a falar do Serjão, é preciso deixar uma coisa clara. Não é porque o cara trabalhou aqui no Flow e saiu, sei lá, por conta de uma incompatibilidade profissional, que ele sabe exatamente o que tá acontecendo aqui ou que ele é o conhecedor. O Monark, antes do Serjão tomar... Antes do Serjão tomar... Isso aqui é influência do Junior Shed, tá? Pro Serjão tomar essa. Ó, o vídeo que o Monark mandou pro Igor 3K.
Vídeo que o Monark mandou pro Igor 3K lá dos Estados Unidos, ó. Tive acesso aqui, ó. Exclusividade no Luigiverso, hein? Vídeo que o Monark mandou pro WhatsApp do Igor 3K. Me empresta R$1.000. Ai, lá veio o Monark. Lá veio o Monark. Me empresta R$1.000. Me ajuda. Me dá uma moedinha. Ai, porque eu lembrei desse vídeo, desculpa. Foi mal, assim. Me empresta, Vencedor das Calma, Sergião tomando. Ah lá, sobrou pro Sérgio. Vai mexer com o Igor 3K, o cara tá quieto na dele, trabalhando, focado. Atenção, é agora que o bicho vai pegar. Ei, Monarcão, fala, Monark. Me empresta R$1.000. Vai lá, 3K. do Serjão. E antes de eu começar a falar do Serjão, é preciso deixar uma coisa clara. Não é porque o cara trabalhou aqui no Flow e saiu, sei lá, por conta de uma incompatibilidade profissional, que ele sabe exatamente o que tá acontecendo aqui ou que ele é o conhecedor das coisas da internet, sequer o conhecedor das coisas do Flow. Serjão, Serjão. Uma narrativa aí dizendo que o Sérgio Sacani teria trabalhado aqui 2 anos sem receber pra... Agora, quem falou isso? Quem falou isso na internet? Vamos lá, chat. Valendo um Pix de R$1.000 que alguém vai doar aqui pra nossa campanha solidária. Quem saiu com essa história na internet? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, valendo um Pix de R$1.000 que vão mandar aqui, ó. Júnior Shed. O Júnior Shed que saiu com essa história. Mentiroso! Mentiroso! Ah, Júnior Shed, cara. Como é que pode, cara? Aqui a equipe Não, tem que colocar Luigiverso Awards. Mentira do Júnior Shed no ano. pudesse ser paga, porque tá uma grandíssima dificuldade e não dava pra pagar a equipe, então ele abriu mão do salário dele, tá? Dá pra dizer que o Serjão, ele nunca veio aqui sem receber. Mas ele já recebeu sem vir aqui. Space faltei! Space folguei! É isso aí, pra pegar o 13º é um leão, pra bater ponta é um gatinho. Space not today. Space not today. Sérgio Faltani. Sérgio Faltani é foda. Space Tomorrow, porque today eu não posso. Space Tomorrow, today eu não posso. 3 vezes. A gente ficou um tempo tentando fazer com que o Sérgio viesse. Ciência sem mim. Vem aí o podcast exclusivo do Flow. Ciência sem mim com Space Tomorrow. Com Space faltei. Cumpriu o contrato dele, que era um contrato de exclusividade, que previa que ele fizesse 3 programas por semana, que previa um salário pra ele fixo e que previa também um bônus. Ciência sem mim. Que tinha a ver com que o canal fizesse de lucro. Ele simplesmente não vinha. Nem entrega pra marca o cara vinha gravar. Ele chegou a desmarcar 2 vezes e eu tive que fazer por um valor muito... Olha lá. O Serjão Atestados. Olha o Serjão Atestados. Ah, não, cara. Olha lá. Bônus que tinha a ver com que o canal fizesse de lucro. Ele simplesmente não vinha. Nem entrega pra marca o cara vinha gravar. Ele chegou a desmarcar 2 vezes e eu tive que fazer por um valor muito abaixo. Ai. Que acabou atrapalhando toda a relação com a marca, com tudo, por causa da falta de responsabilidade dele. Teve mês que eu tive que pagar o Sérgio e a equipe e eles não vieram aqui. Teve dia que o Sérgio marcou, sei lá, um episódio na semana e com um cara que vinha dos Estados Unidos, o cara chegou aqui e ele não veio. Nossa senhora! Ô, Sergião, que porra é essa? O cara veio dos Estados Unidos.
Ai, caralho, muito bom. Ele faltou. Sérgio Faltani, cara. Olha só, hein? Teve vez da equipe tá toda pronta aqui, a equipe extra, tá? Que a equipe dele não tava aqui. A equipe extra tava toda no estúdio ali preparando a live que ele ia chegar. Quando liga pra ele, atrasado meia hora já, ele tava em Brasília. Não é que a Caralho, meu Deus! Como assim, cara? Pelo amor de Deus! Ele tava em Brasília, fazendo o quê em Brasília? Vendo o espaço? Olha lá. toda pronta aqui, a equipe extra, tá? Que a equipe dele não tava aqui. A equipe extra tava toda no estúdio ali preparando a live que ele ia chegar. Quando liga pra ele, atrasado meia hora já, ele tava em Brasília. Não é que a agenda dele não era ocupada, é que ele marcava tudo antes de marcar o próprio podcast dele, sem contar todas as vezes que tinha um monte de imprevisto pessoal, né? Que não convém ficar falando aqui também, porque vai levantar também um monte de... Se levantou e não contou, olha. Aí é esquisito. Você deu uma. Olha, você fala, agora conta o resto. Qual foi o imprevisto? Sumiço sem fim. Ghost Today. Ghost Today. Eu vou embora! Ghost Today é Ghost Today é... Para, chat. Ô, o pessoal do chat tá passando mal aí, cara. Pelo amor de Deus. Pergunta. E ver isso na internet, cara, entristece, no fim das contas. Por quê? A gente tá falando de alguém que a gente criou uma relação muito maneira lá em 2019, né? A gente foi construindo as coisas, a gente construiu um podcast, né? A gente criou o canal, a gente fez todas as artes. O nome do imprevisto... Aqui, ó. Ó o imprevisto. Serjão não foi no Ciência Sem Fim por um improviso. É o nome do improviso aqui. Ó o improviso do Serjão aqui, ó. O improviso do Serjão. Trocou a ciência pelo motoqueiro Bob. Olha o improviso do Serjão, cara. Ei, que é isso, hein, pô? Não vou... Ô, Igor, complicado, cara. Não vou poder ir hoje, cara. Não vou poder ir hoje, Igor. Complicado, Igor. Igor, não vou poder ir. Isso é complicado, cara. É complicado, não vou poder ir hoje, Igor. Não vou poder ir hoje. Ó, tô com imprevisto. Imprevisto é o motoqueiro Bob. É a mesma jaqueta que ele, essa jaqueta dele já tem vida própria, cara. Ai, gente, chega, não quero dar risada mais. Chega, agora acabou. A gente fez vinheta, a gente fez tudo, todos os cuidados, equipe, não sei o quê. E termina assim, né? Termina de um jeito que um monte de afirmação descolada da realidade, e pintando como um cara ingrato, e pintando como um cara que trabalhou pra destruir o programa, quando na verdade o fato dele não vir fazer o programa fez com que a gente precisasse criar outras coisas pra pôr no canal. E inclusive essas outras coisas, esses outros criadores que apareceram no canal, todos com o aval dele. Então, por que a gente tinha esses outros conteúdos no Ciência Sem Fim? Porque o Sérgio não vinha fazer, né? E ele já avisava assim, ó, mês que vem eu não vou. Então a gente teve que se virar. Nossa senhora! É ruinzinho de pirifolga. O Sérgio, eu tava lá, hoje eu vou, mas mês que vem não contem comigo. Não conta comigo em julho. Ai, caralho, meu Deus. Eu quero a escala Space Today pelo fim da escala 6x1 e pela inclusão da escala Space Today, escala 1x30. Ai, tá parecendo deputado, pô. Ai, caralho. Né? E ele já avisava assim, ó, mês que vem eu não vou. Então a gente teve que se virar pra criar conteúdo ali. Em junho estarei com dor de garganta. Space Someday. Space Someday.
seguindo ou mirando no planejamento que nós tínhamos pro que a gente queria. Space por mês. Space por mês. Eu vou embora. Space por mês. Não dá, cara. Space por mês não dá. Chega, pô. Chega, gente. Vamos focar aqui, cara. Já se perdemos todo, nem lembro mais. Fazendo, no fim das contas. E aí ele vai falar que ele me apresentou um projeto e eu não quis. Essa parte é verdade. Porque era um projeto que não fazia sentido financeiro e também não fazia sentido editorial. E ainda deu uma ideia ruim. O cara nunca vai trabalhar, quando aparece com ideia torta. Tá igual o cunhado, né? Só aparece com esquema, né? Vocês já viram? Que cunhado que não trabalha? Aquele primo, sabe aquele primo que não gosta de trabalhar? Ele sempre tem um esqueminha. Sempre tem um esquema novo de ganhar dinheiro, né? Agora cunhar. Eu garanto que nesse exato momento, ó, olha no fundo dos olhos do Luigi aqui, ó. Você que tá me assistindo, senhor, senhora, você conhece alguém, algum primo, algum parente, algum cunhado, que não é muito de trabalhar e agora ele tá com um esquema de IA aí pra ganhar dinheiro. Né? Não, tem um esquema aqui, ó. Era marketing multinível. Era Bitcoin, criptomoeda. Sabe, sempre tem um cunhado, um primo, o cara não é muito de trabalhar, tal, pega a carteira assinada dele, é mais vazia que não sei o quê. Agora é de IA, tá? Tô com um esquema aí, ó. Tô com um esquema de IA aí que você vai ver. Agora vai, tá? Se for comparar com o que a gente tava fazendo, o que ele tava... Olha lá, ó, tem um primo que perdeu 40 mil reais em cripto. Olha, sempre tem, pô. Propondo ia necessariamente ficar muito abaixo do nosso padrão de qualidade. De novo, não necessariamente me apresentar um projeto... Tá estudando pra concurso e investindo na bolsa. Tenho que embarcar nesse projeto. Me apresenta um projeto todo dia. E aí o Ciência Sem Fim teve que acabar, porque o público, as marcas, a construção do programa e do canal é feita em volta de um produto herói, né? Que não tava acontecendo porque o cara não vinha trabalhar. Aí, meu irmão, não tem jeito, não tem santo que sustente. Tivemos que fechar o programa. Tudo isso que eu tô falando aqui, família, tem prova, tá bom? A gente tem documentado. Eu não viria aqui na internet fazer um vídeo como esse, que eu não costumo fazer, que não tem nada a ver com o conteúdo do Flow, se eu não estivesse falando as coisas perfeitamente embasado. Inclusive, é por isso que esse vídeo demorou pra sair, tá? Porque a gente começou a ver essas coisas acontecendo, a gente tava lá nos Estados Unidos fazendo o projeto de Copa, que a gente tava seguindo a seleção, né? Junto com o Ricardinho, no busão da Copa. E como essa coisa foi acontecendo, a gente tava lá, a gente voltou antes do previsto e estamos olhando tudo que a gente tem de informação pra informar vocês da forma que é correta, que é ética. Bom, é isso que eu tinha pra falar sobre esse assunto. Não pretendo falar mais disso, tá bom? É isso. Um beijo pra vocês. Tchau. Tchau, obrigado. Tá aí, hein? Ai, mas ó, você que tá assistindo, sabia que no momento exato, presta atenção, olha como é as coisas, que o Flow Podcast publicou esse vídeo no YouTube, que já tá com mais de 1 milhão de visualizações. Quem estava ao vivo em seu novo podcast? Monark. E ele reagiu ao vivo ao Igor 3K. Mas isso é um outro vídeo, um outro corte. Continue conectado na live aqui, caso você esteja ao vivo com a gente. Público recorde hoje. Vamos bater mais 500 cabeças, a gente bate o recorde na live aqui no YouTube. Mais 500 cabeças. É só dar o like, tá? Agora a gente vai assistir o Monark. A resposta do Monark, hein?